Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael Silva e nessa videoaula a gente vai estar dando sequência aos nossos exemplos de lógica de programação. Então, na última videoaula eu falei um pouquinho sobre algumas operações aritméticas no Pascal. Então a gente viu somar, o diminuir, o multiplicar. No caso aqui mostrei, na verdade, quais são os operadores, né? Falei um pouquinho das variáveis do tipo integer. Uma variável nada mais é do que um local que você aloca na memória do seu computador. O que seria o alocar? Que você reserva, né? Que você cria, né? Cria um espaço na memória para o seu computador armazenar uma informação. Tá? Então, quando eu crio uma variável, eu preciso declarar a variável aqui dentro de var. Eu nunca posso dizer qual é o valor da variável aqui dentro. Aqui eu apenas declaro a variável, certo? Então aqui eu apenas faço a declaração da variável. E toda variável, além dela ser declarada, né, ser especificada aqui, ela precisa receber um valor. O termo técnico para isso é uma variável precisa ter um valor atribuído, tem que atribuir um valor para uma variável. Observem que a variável número, que eu declarei aqui em cima, do tipo integer, ela recebeu 100 mais 10. O que vai fazer a variável número ter 110 não é a variável, é o operador aritmético. Tá? Então, não é a variável número que faz essa soma sozinha. Quem faz é o operador aritmético. Então, eu posso fazer essa operação aritmética numa variável do tipo string, por exemplo, nome? Não, porque string não pode receber valores aritméticos. Quem pode receber operações aritméticas são variáveis do tipo integer, ok? E não do tipo string. String apenas texto, certo? Então, uma breve resumida do que a gente viu já nas últimas aulas. Bom, eu deixei para vocês um exercício, pessoal, que era basicamente vocês iriam criar duas variáveis. No caso aqui, irão criar duas, mas são três, né? Eu escrevi duas aqui, mas eu mostrei três. Ó. Então, irão criar três variáveis, chamada horas aulas, mês aula e resultado aula. Ambas do tipo inteiro, que é o integer. Aí eu ia ver quantas horas o aluno estuda inglês por mês. Usando o ITLN, vocês irão mostrar o resultado da variável em resultado aula. Então, eu preciso criar essas três variáveis, certo? Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou criar um novo programa. Por que eu vou criar um novo programa? Para ficar mais simples de vocês ver o código, para vocês não terem que ver esse monte de código aqui. Ó. Então, eu vou criar um novo programa, vou chamar de exemplo aula. Cuidado para nunca usar os espaços na programação, por isso que eu estou usando o underline. Tá? Vou salvar já, porque eu cliquei aqui em arquivo novo. Ele criou um novo arquivo .pes. Lembra que o nosso .pes é o nosso arquivo de código fonte, ou seja, o nosso código para ser executado posteriormente. Então, vou salvar esse arquivo aqui em código fonte e vou chamar essa aula, esse arquivo .pes, de exemplo aula inglês, sem acento. Tá? Aí, pessoal, eu preciso criar as variáveis. Então, eu vou declarar as variáveis, por isso eu preciso do var. Certo? Então, vamos criar aqui variável, deixa eu lembrar lá, a primeira variável, horas aula, do tipo integer. A outra variável, mês aula, do tipo integer. E a última, resultado aula.
Claro que vocês podem chamar essas variáveis de qualquer outro nome. Não vai ser porque você botou um nome diferente que o exercício não vai funcionar. Aí eu tenho que saber quantas horas o aluno estuda inglês por mês. Se não me falha a memória, eu disse que ele estudava... Agora eu não lembro se o número de aulas era 2 horas por semana, né? Então eu vou começar a atribuir as variáveis dentro do Begin. Lembro que eu falei há pouco tempo. Então, horas aulas. Quantas horas de aula ele tem? Ele tem 2. Certo? Horas aulas, 2 por semana. Quantas aulas por mês ele tem? Ele tem 4. Então, ele estuda 2 horas por semana. Então, eu botei nessa variável aqui. Certo? Quantas vezes no mês ele estuda? 4 vezes. Então, quantas horas ele estuda por mês? Aí a gente vai pegar a variável resultado aula, porque é ela que vai guardar quanto que é o resultado. Faltou 2 pontos aqui. Como é que eu faço essa operação aritmética? Simples. Eu quero saber quantas horas ele estuda por mês. Se ele faz 2 horas por semana e tem 4 aulas por mês, é só eu pegar o mês aula, que é a variável, vezes horas aula. Pronto. Agora, com o ITLN, o que eu vou mostrar? O resultado que essa operação aritmética resultou. E onde que ele está guardando o resultado dessa operação aritmética? Na variável resultado aula. Ok? Deixa eu salvar aqui, nunca esquecendo de ficar salvando, tá? Dando Ctrl S. Vou rodar. 8. Perfeito. Ele tem 8 horas de aula por mês. Certo, pessoal? Aí vamos pensar assim, eu quero que no ITLN ele mostre, vou comentar aqui para mostrar como é que eu queria que ele mostrasse. O aluno tem 8 horas de aula por mês. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Claro, eu posso muito bem vir aqui dentro do ITLN e escrever. O aluno tem 8 horas de aula por mês. Só que eu quero que ele descubra automaticamente as horas de aula. Ou seja, eu quero pegar o que tem aqui dentro dessa variável resultado aula, que é 8. Mas se eu colocar aqui um 4, não vai ser mais 8, certo? Vai ser muito mais. Então, por isso que eu não posso vir aqui, e colocar isso no ITLN. Que a gente já viu isso várias vezes, Escrever texto. Porque ele não sei se é 8. Ele tem que pegar automaticamente daqui de dentro dessa variável, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um recurso da programação chamado de concatenar. O que é o concatenar? É o ato de unir string com integer. Ou, para ser mais específico do que é concatenar, é o ato de juntar vários valores de diferentes variáveis ou de qualquer outro local. Ou seja, o concatenar é eu poder exibir, além da minha string, exibir um valor de uma variável inteira e assim por diante. Na prática, pessoal, concatenar é juntar tudo dentro de um único ITLN, para ser bem objetivo. A teoria não é essa, mas na prática é juntar tudo dentro de um único ITLN. Ou seja, juntar um texto dinâmico. Como que eu faria então aqui? Olha que bacana.
Eu tiraria aqui, vim aqui no ITLN, coloco as aspas simples. Lembro que para escrever um texto no ITLN, na aula 1, na aula 2, a gente viu isso. Eu abro aspas simples e aqui eu vou colocar: o aluno tem o quê? 8? Não, eu não sei. Então eu coloco tem e aí coloco o nome da variável, resultado aula. Só que se eu deixar assim, o aluno tem resultado aula, olha só o que vai acontecer. Vai mostrar, o aluno tem resultado aula. Mas eu não quero que ele mostre resultado aula. Eu quero que ele pegue o resultado dessa operação aritmética que está dentro da variável resultado aula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco o aluno tem, aí eu saio dessa minha aspas. Vejam que eu abri a aspas aqui, ó, e fechei. Eu saio dela, coloco mais. Só que esse mais, ele não é uma operação aritmética, tá? Então, teoricamente, ele não vai fazer uma conta. Como eu quero concatenar aqui, eu tenho que usar uma vírgula e não um mais, porque o mais não vai conseguir juntar essa string com esse integer. Porque isso aqui é uma string, tá dentro de aspas simples é string. E isso aqui é um integer, ó, variável do tipo integer, então eu não posso. O que eu tenho que usar, então? Vírgula. O quê? Mas vejam que a vírgula é depois do que eu fechei a aspas, tá? O aluno tem, vírgula, resultado aula. Pronto, porque aí eu tenho o meu texto aqui, coloquei a vírgula, e aí eu informei a variável resultado final. Então, na hora de concatenar no Pascal, eu utilizo o operador vírgula, certo? Nem todas as linguagens são assim. Cada linguagem tem uma forma de concatenar. Tá? No Java não é um ponto, no Java é o mais. No PHP é um ponto. Tá? E assim por diante. Então, o aluno tem resultado aula. Vou rodar, olha que interessante. O aluno tem 8. Ou seja, eu escrevi o aluno tem e ele automaticamente vai pegar o número 8 de acordo com o resultado da operação aritmética. E aí eu continuo. Agora eu quero concatenar essa variável com uma string. Então, vírgula, é uma string, então abre aspas simples, abre e já fecha ela. O aluno tem, aí vem, horas de aula por mês. Ué, mas como assim o aluno tem horas de aula? É que o aluno tem o resultado que vai dar aqui horas de aula por mês. Quando eu rodar, ele vai ficar junto, ó, 8 horas de aula por mês. Então é só dar um espaço aqui, ó. Mas tem que ser um espaço dentro da string. Por quê? Por que não pode ser um espaço aqui, ó? Porque isso aqui não é string. Isso aqui é só uma linha do código. A string, pessoal, ou seja, o espaço é igual a uma letra, só que não é letra. Então, espaço é igual a uma string. Por isso que cada vez que eu colocar espaço, tem que colocar dentro da aspas, ó, o espaço aqui, ó. Por quê? Porque ele é uma string. Olha que bacana, o aluno tem 8 horas de aula por mês. Coloquei 2 espaços, vou tirar 1. O legal é que se eu mexer aqui, ó, o aluno tem 10 horas por semana. Então, mudei aqui. Olha como é que vai ficar agora. Ele vai automaticamente fazer a conta e vai dar. O aluno tem 40 horas de aula por mês. Certo, pessoal? Então, tá aí. A gente aprendeu mais um pouquinho nessa videoaula. Vimos um pouquinho mais das variáveis integer. E vimos também sobre a utilização da questão de concatenar, certo? Na próxima videoaula, a gente vai estar criando um pequeno programinha em Pascal, também usando essa nossa tela,
onde que o objetivo do nosso programa é a gente vai informar as 4 notas do aluno e o sistema vai ter que dizer se o aluno passou ou não. São pequenos programinhas que a gente vem desenvolvendo, pequenos algoritmos, lembra da palavra algoritmos, que a gente vem desenvolvendo ao longo desse curso, para você cada vez mais praticar e raciocinar a programação em si. Esse curso é totalmente didático e vai servir para você vir fazer um outro curso, escolher um curso de uma linguagem especificamente. Então é a base fundamental para que você não tenha problemas lá. Certo, pessoal? Quero deixar como exercício o seguinte. Vocês têm esse código aqui. Em vez dele exibir esse texto aqui, eu quero que o whiteln exiba o seguinte. O aluno tem. Aí eu não sei o que ele tem. Tá? O aluno tem tantas horas de aula por mês. Já que ele faz, aí eu não sei, tantas aulas por semana. Então eu quero que o sistema exiba esse texto aqui. Só que onde está a interrogação, eu quero que vocês concatenem para pegar a informação correta. Tá? Então daqui vocês vão pegar dessa variável e esse aqui vocês vão pegar provavelmente de alguma dessa variável aqui. Certo, pessoal? Então, espero que vocês consigam fazer o exercício. Na próxima aula eu vou mostrar como é que eu faria. E já vou mostrar um pouquinho mais sobre o Pascal, um pouquinho mais sobre lógica de programação. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.